buenos dias, e a serra está moendo na oficina dos irmãozinhos, Está moendo a serra cedinho hoje. Nem sei qual é o projeto, diretamente da TV Zumbilândia, TV Costa da Lagoa, para a Rádio Amansa Louco 5.0. Amansa Louco 5.0. O que é a Rádio Amansa Louco 5.0 no lugar? São os vídeos, mais vídeos monotemáticos do assunto que badalou a comunidade decadente remota Costa da Lagoa, que abafou o caso usando a TV Record, que, como eu disse, para a promotoria, a fofoca dos vizinhos tem mais valor, tem muito mais valor do que as denúncias contundentes feitas pela família desde o ano de 2019, e a Rádio Amansa Louco está no ar, porque cada dia temos novas notícias da mesma notícia. Igual acontece no mundo, igual acontece no nosso país. E como eu disse no vídeo de ontem, algumas estratégias da família, como demonstrar o que a Corregedoria da Polícia Militar, não é o que ela fez, o que ela não fez, o que ela não vai fazer, ela simplesmente vai jogar para o colinho da civil, para o colinho da magistratura, porque o policial brasileiro está cansado de dizer que está sendo jogado o meliante do telhado, de ser acusado, de ser processado. O policial está cansado disso, e não é a nossa intenção que sejam punidos os policiais. Nossa intenção é a autonomia para esses policiais, que, de certo modo, não tiveram autonomia para fazer aquilo que as nossas crianças esperavam, que era pegar os bandidos no local. Como estratégia, levaram a família, como eu digo em alguns vídeos, também para a proteção da família, porque estamos no meio desses animais, nem animais, canibais, zumbis de cerca, zumbis, não são zumbis de tela. Gostaria de salientar, na Costa da Lagoa, o grupo menos de 40 meliantes stalkeando, eles não são de tela, não são nenhum tipo de meliante de tela, só de tela. São meliantes na tela, são zumbis de tela, mas são zumbi de cerca acima de tudo, professoras aposentadas querendo intimidar a família, achando que é a mesma coisa comparecer na internet com a adaga encapada e comparecer na internet com a adaga desencapada. E não é a mesma coisa. Bem como não é a mesma coisa ir para a rua com um facão embaiado ou vir sem facão embainado. Essa é a diferença que a sociedade decadente não quer assumir mediante os fatos. E como no vídeo de ontem eu falei, a Operação Amansa Louco 5.0 inclui o senhor Vaguinho, que está na corrupção de menores desde aquele ano, que forjou tudo aquilo com a delegacia, assinando papéis falsos, papéis forjados, para ir contra aquela família que estava na casa do Coquinha, sobre fortes conluios, inclusive dos fortes, que já estavam com a perseguição instaurada, né? E como diz a senhora Máximos, e comenta aqui nas telas, né, a stalking do grupo, a que gosta de enganar a polícia por mais de 4 vezes. Aqui, essa tua conversa, esse teu português é só aí nas mulher tela. Aqui na vila nós estamos rindo à toa da cara de vocês, nós estamos planejando a próxima, nós defendemos Célio Flix, Fortes Flix e suas filhas,
drogadinhos oportunistas, drogas circulantes. Essa é a qualidade do cidadão zumbi da Zumbilândia. Por isso, TV Costa é também TV Zumbilândia. Por isso que a Rádio Amansa, o Radinho, Amansa Louco 5.0, foi instaurado. E não é só para isso. Não é só para a sociedade decadente na comunidade. É para a sociedade decadente a fofoca stalking nas instituições, incluindo em hospitais, onde o interesse do médico não é a cura do paciente. Exatamente como foi naquele momento que a médica, vendo aqueles amálgamas na boca do Renato, não foi capaz de fazer nenhum projeto, sendo que ela é estudada, formada, né? A chefe de equipe universitária, não foi capaz de traçar nenhum plano, nenhum objetivo mediante os meus pedidos para que aqueles para-raios, né? Aqueles tóxicos, agora ele está com intoxicação por esse tipo de tóxicos gerados pela própria medicina ortodoxa, cagada de bosta, que não tem responsabilidade nenhuma, que só quer faturar, colher financeiramente com as pessoas, exatamente como esses policialesques. Esses policialesques, que eles chegam no pedaço e criam esses estilos de operação fraude científica. Legítima fraude científica é uma operação policial que não vem para pegar os bandidos e ainda faz as pessoas que estão protegendo a sua vida e a sua própria família passarem por ladrão mediante as câmeras da Record, mediante as televisões. Como se no dia 7 de janeiro, hoje é 7 de janeiro do ano 25, do ano que estamos prontos para o bom combate, no sentido de desinstituir, inclusive, instituições, inclusive esses juízes, né, que gostam de forjar mandados junto com grupos de politiqueiras baratas. É isso mesmo. Assim foi quando o governador Moisés deliberou toda aquela quantidade de dinheiro para fazer as rachadinhas da propaganda da vacina. Da propaganda, depois vem o conluio da compra, depois vem todos os processos, um após o outro, igual nas compras de remédio. Está tudo noticiado, está tudo printado aqui na nossa mesa. Todas as vezes que a corrupção falou mais alto, exatamente como agora, a corrupção está falando mais alto. E por isso a Operação Amansa Louco 5.0 assegura que no ano 25 nós vamos demonstrar qual foi a postura da corregedoria. Antigamente, a gente tinha as autoridades, vamos falar as autoridades das instituições, eles tinham sangue no olho, vontade absoluta de trabalhar. Juízes tinham vontade de fazer a moderação social em relação àquilo que não estava bem. E não tinham intenção em ir numa televisão chamar a mãe de família de problemática quando ela faz o apelo social para uma sociedade decadente, confronto, confusão e fugas dos problemas que os próprios autoridades criaram com as leis estúpidas e forjadas, e depois não tem condições de resolver os problemas. Aí tem que a mãe de família apanhar na rua, ser espancada pelo Célio. Aí vem dono de restaurante e defende quem? A mãe de família? Não! Para ver como que a Costa da Lagoa é problemática. Para ver que eles não são certinhos não. Eles são cheios de vingança. No dia de ontem, enquanto a gente recebia o Renato pós-cirurgia,
e a gente trazia as nossas compras para casa, isso 10 horas da noite, alguém insiste em fazer a perseguição na criança. Alguém insiste nisso. Para ver que as pessoas lá daquele ponto 15, elas preferem apoiar o Célio, elas preferem apoiar o detrator da lei. E a polícia não é uma politiqueira barata. A instituição da polícia não é uma politiqueira barata para estar a fim dos populares. Ela está para defender os menos, quem precisa da força. No caso, eles estão em maior número, eles estão coagindo moradores, eles estão coagindo em grupos da comunidade, grupos que a gente não se infiltra nesses grupos para saber as notícias. A gente sabe das notícias porque pessoas de boa índole vão lá, macetam no grupo, cai fora e depois conta. Da moda mais sincera e prudente que existe. Então, se isso continua, essa perseguição política, e as autoridades de Santa Catarina, que dizem não ser comunistas e totalitárias, não tomam atitudes através do Ministério Público, tudo nos leva a crer que nós estamos lidando com um grupo totalitário e muito comunista, internacional, tão infiltrado e difícil de resolver que não acontece nada. Nada. E eu espero e eu demarco tempo aí para algo de bom ser demonstrado e a gente não vê nada. Porque eles não vão forçar essas pessoas aí na televisão tirar a marca que eles deixaram em relação à família, principalmente o grupo da hashtag, lá do Vade Retrô, que fez memes com a minha cara. E veja bem, memes não estavam me empoderando. Não estavam me empoderando nos seus memes ou me mostrando como a empoderada. Estavam atacando a minha imagem, pegando pedacinhos da fala, por causa da vingança política. Isso tem cheiro de bolsominion. Isso tem cheiro daquele grupo verde e amarelo. Isso me cheira, não é os da estrelinha vermelha, é os do verde e amarelo. Porque são vadias políticas fazendo vingança, usando os petistas da comunidade, usando o poder sobre as redes, sobre as televisões, sobre todo esse comando que foi instaurado através daqueles 30% ou 40% que foi dado para todas as rádios do país. E lembrando que a TV Costa da Lagoa, a TV da MEG, ela é exclusiva. É exclusiva no YouTube, falamos dos fatos da nossa família, compilamos os motivos que nos trazem a denunciar instituições públicas do nosso estado e do nosso país e não temos auxílio de nenhum tipo de lado. Vamos, senhor Reni Batista Neto, eu estou esperando mais mandados, já é dia 7, do dia 2 ao dia 7 e nenhum mandado. Uai, vamos ver quando é que é a próxima audiência conciliatória. Conciliatória, vai ser com a senhora Máximos, com a bandida que botou a gangue na minha casa e agora está reclamando de uma janela que está 4, 5 anos instalada na minha própria parede? Senhor Reni Batista, quando que eu vou estar cara a cara crachá com o senhor? Para uma audiência. Uma audiência através do mecanismo que foi usado na audiência conciliatória para fazer corrupção e fraude. Corrupção e fraude. Testar em todos os níveis a família. Testar em todos os níveis, provocar a família a uma insanidade nessa ferramenta jurídica.
Aí quando o advogado da putinha maconheira disse, da craquenta, disse, mas não é uma audiência para ela estar falando assim. Imagina como eu falaria na audiência de instrução e julgamento, por isso que o juiz não quer me ouvir, porque isso é modus operandi de vocês. Não existe o juiz não ouvir mediante todas as ferramentas disponíveis e mediante a TV Costa da Lagoa estar em função da polícia destrinchar a verdade sobre os fatos e mediante estarmos inteiramente à disposição do Ministério Público de Santa Catarina para que não sejam consolidadas mais injustiças sobre esta família. Mediante os atos emburrecedores e aborrecedores de um juiz da comarca de Concórdia, naquele ano, o senhor Jefferson Osvaldo Vieira, e agora o senhor Reni Batista Neto e outros juízes que também estão em favor da justiça fragmentada, dos atos inescrupulosos e das condenas isoladas para pai e mãe, gerando uma perseguição absurda, e uma fofoca em stalking que foi permeando as instituições ao ponto de um polícia, meu Deus, um polícia com baita fuzil na mão dizer: o Renato nunca vai ser herói. Sim, querido, o herói era o Tampinha do filho do Dequinha, nativo, que estava na porta da minha casa. Para achar que ele já era bombeiro, já era polícia também. Que podia fazer desta maneira as coisas. Ou vocês acham que a família tem necessidade de pegar celular de putinha maconheira? Agora, a polícia teve necessidade de ir na TV Record e difamar a família todinha. Não foi só o meu adolescente, foi defamar-me como problemática. Cadê as provas do problema? Eu tenho as provas da solução. Eu tenho demonstrado a solução para toda essa sociedade decadente, delinquente, demente. No dia da apreensão, a senhora Máximo saiu para fora porque eles me perseguem. 5 anos eles me perseguem. Diz o nosso testemunho, eu nunca vi uma coisa daquela. Eu disse, isso é o teatro montado de uma pessoa que 5 anos aprontou descaradamente, que quer continuar na casinha ao lado, mas não quer mudar o comportamento. É assim que age. O nosso testemunha sumiu, bateu asas e voou, foi embora. Até ontem eu vi que ele estava visitando umas praias por aí. Ele estava visitando umas praias na capital, fazendo vídeos de lugares muito incríveis da Ilha da Magia, que apesar da nicotina não tem os canalhas da canalice desacerbada. Ou se tiver os canalhas, eles não estão atacando, eles estão silenciando. Veja bem o que fazem as canetas. O que as canetas fizeram foi milhares de vezes injustiça contra a família. E aí que eu demonstro a perseguição política que já não tem mais entendimento e nem possibilidade de esconder a improbabilidade administrativa. Não é possível fugir do Estado indenizar a família imensuravelmente, como não é possível dizer que não existe um grupo orquestrado entre si, praticando atos criminosos de perseguição política com intenção maioral de um sequestro planejado sobre nossos filhos, a retirada dos filhos de forma planejadamente, orquestradamente, com as professoras aposentadas craquentas, disponíveis para a manutenção de favelização no lugar e insistência em tudo que não presta.
e que me subestimam sobre minha condição, lucidez, de depor sobre isso numa corte maior, numa corte latino-americana, que não está disponível para os desníveis sociais. Nessa corte, atos inescrupulosos como este jamais passarão. Jamais passarão. Porque uma corte regida pelo sistema sério de justiça, quero dizer uma justiça que funciona, onde a justiça não é para putinha maconheira usar as leis para perseguir a mãe de família, onde a justiça é para afastar a putinha maconheira dessa perseguição política. E as quadrilhas do pai dela. E os orquestrados com os grupos de drogas para fechar 3 saídas da família, que a melhor solução que a polícia teve foi levar nós para um DP. Aí quando apareceu todos aqueles milico, tudo aqueles polícia, onde é que foi se meter as famílias do Marquinhos eletricista, da Cidinha do PT, da Nailde craquenta, do Nando e da Elisete, da dona Rosângela e do seu Yuri, a família do Coquinha e a família Doceira, da Doceira, que fizeram toda a fomentação disso junto, se mantiveram no lugar. E junto com quem? Os nativos junto com os que não são nativos do lugar. E aí a conversa na Lagoa da Conceição tá assim. Lá na Lagoa da Conceição tá assim. Mas não foi nativo que foi na porta da Meg. Como que não? Se o alvejado foi o filho do Dequinha? Mas o Yuri, amigo dele, estava ali debaixo do poste. Bem como o filho das demais elementas, que eu tenho denunciado incansavelmente por mais de 6 meses nas redes sociais. Criei hashtag, sim, das terroristas, stalking, das bandidas. Espalhei e deixei consolidado que o que está feito, está feito. Está feito e já está superado. Já está superado. Agora não está resolvido. É diferente. A última sequela resolvemos ontem na saúde do Renato. Agora não está resolvida. Na minha saúde não há sequelas, porque eu sou a deusa, né? A deusa do azul de metileno e tudo isso, então não afeta. E se afeta, eu não contaria em detalhes para nenhuma vadia política ficar vibrando sobre a desgraça dos outros. Porque elas são mal intencionadas, elas alimentam essa coisa nebulosa, sabe? Que gruda, essa gosma que elas querem que grude. E depois elas vêm comentar, vem pra luz. Ai, vem pra luz, querida, eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou Jesus que habita nesse corpo feminino. Dá para você entender que não existe essa realidade que você constrói sobre mim, só existe a realidade que eu construo sobre mim? Mas não é porque eu construo uma realidade diferenciada sobre a minha identidade que eu vou permitir putinha maconheira e grupos stalking destruir minha reputação, destruir a minha carreira, destruir o meu trabalho sem que sejam punidos por isso. Alguém comentou, se ela tivesse um trabalho, ela não estava fazendo isso. Querida, eu não tenho um trabalho, eu sou o trabalho, eu sou a terapeuta. Sabe qual é meu trabalho quando eu levo o paciente Renato lá para o lavatório? É mexer naquele couro cabeludo inflamado.
Eu mexo com glândulas, eu mexo com couro cabeludo, eu mexo com ativos que eu mesma produzo, que demora, curando um ativo natural, um extrato de trapoeraba roxa, um extrato de pinos. Esse é o meu trabalho nunca para. A nossa farmácia viva nunca para. A educação dos nossos filhos nunca para. Por isso que o Mateus está lendo. É diferente de vocês, que acham que pode vir impedir disso seguir, vir na porta da nossa casa, impedir a família de viver sua própria vida. E agora, como as instituições, elas têm obrigações comigo e não com elas eles têm que fazer a punição, mas eles escolheram ter obrigação com elas e não ter obrigação comigo. Então, vocês têm que ser punidos pelo direito internacional, inclusive. Se Santa Catarina não tem condição de resolver as questões de Santa Catarina, por sua lei, por sua ordem real, tem que ficar prestando continência a leis estúpidas, estupidizantes, leis políticas, leis estúpidas de conluios políticos da América Latina, de uma dominação horrível e asquerosa. Nós